E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês o resultado que a gente obteve depois da implementação das últimas modificações e melhorias no circuito controlador de carga AC com PWM. Essa versão do circuito teve a ajuda extra do canal Acadenas, que nos emprestou algumas ideias para chegar no nosso circuito final. Vou mostrar aqui então como o circuito está hoje e fizemos também algumas implementações de última hora. A principal diferença em relação ao circuito anterior foi a introdução dessa fonte, né, aproveitando a própria corrente elétrica aqui, que vem da tomada, para alimentar essa etapa do circuito que controla o gate do nosso MOSFET. O circuito do Acadenas tinha uma pequena diferença em relação a esse, que era a posição da carga. E isso é um pequeno problema, pois o funcionamento normal dessa fonte aqui gera uma pequena corrente nesse ponto comum aqui do circuito, né? De forma que mesmo que com esse transistor aqui aberto, ainda existe ou vai existir uma corrente passando pela carga. Então, uma pequena corrente passando por uma carga pequena é capaz de ativá-la, mesmo quando não deveria. Afinal, a carga só devia ser ativada quando esse transistor estivesse conduzindo. Então, o que o professor Bairros fez? Ele conseguiu transferir a posição dessa carga para esta aqui, de forma que ela só vai ser acionada quando esse transistor estiver conduzindo. Ok? Uma ideia genial, colocar ela nesse local. Modificações de última hora, pessoal. Aqui a gente percebeu que esse capacitor aqui poderia ser dispensável. E por que a gente está querendo tirar esse capacitor aqui? Afinal de contas, ele era um capacitor de filtro, né, na alta tensão aqui, criando nessa região algo em torno de 280, 290 volts. E depois um capacitor pequeno aqui para reduzir o ripple, fazer a filtragem final. Acontece que esse capacitor é um capacitor muito grande. Ele é desse tamanho. Isso, para mim, no meu projeto, vai ser um pouco inviável, porque eu quero ele o mais reduzido possível em tamanho. Então, o que a gente acabou fazendo de última hora? A gente removeu esse capacitor e, por tabela, já pôde remover esse resistor, que servia apenas para amortecer a carga desse capacitor, né? Para não acontecer aquele efeito de faiscamento na tomada quando a gente liga um equipamento que tenha um capacitor aqui sem um resistor antes, né? Então, se a gente tira esse capacitor, esse resistor, dá para tirar também. Afinal, esse divisor de tensão aqui de 100K e 10K, pouco seria influenciado por esse resistor aqui. Então, a gente removeu esses dois componentes, né? Só que aí a gente teve que aumentar esse capacitor aqui, porque 2,2 microfarads não foram suficientes para manter uma filtragem adequada, né? Criou-se um ripple muito grande aqui. A gente subiu esse capacitor para 22 microfarads. O restante dos componentes permaneceu igual. Feitas essas alterações aí, o circuito funcionou perfeitamente. Vou mostrar aqui para vocês então como é que ficou a montagem, né? Desculpem essa pequena adaptação que eu fiz. Essa tomada branca aqui, na verdade, está ligada na carga, tá? Então esse fio branco aqui, na verdade, está ligado aqui nessa tomada. E para não precisar desmontar a tomada, eu acabei colocando uns fiozinhos bem no modo gambiarra mesmo, ali dentro, tá? Então o amarelo e o azul vão para a carga. Esse fio preto aqui é o da alimentação. Ele está lá na tomada e aí chega aqui no nosso circuito, nessa rail aqui de cima, nessa trilha aqui de cima e na ponte retificadora, certo? Aqui eu tenho, então, dois resistores em paralelo. Por que eu fiz isso, tá? Eu não tinha nenhum resistor de 100K com 1/4 de watt ou meio watt. Então eu acabei colocando dois de 200K em paralelo para formar os 100K. E em vez de ter 1/8 de watt, eu tenho então 1/4 de watt. As potências se somam numa associação em paralelo. Aqui está o de 10K, que faz então um divisor de tensão junto com a resistência de 100K equivalente aqui. Aproveitando, aqui existe uma dissipação de potência um pouco alta, mesmo que a corrente é muito baixa, porque a tensão entre os terminais é bastante, ele tem uma redução de tensão muito grande aqui, então ele dissipa em forma de calor. Se eu deixo só um resistor de 1/8 de watt 100K aqui, ele acaba esquentando demais, perigando até fumaciar, né? Então, com essa associação aqui, ou seja, com 1/4 de watt, já fica bem interessante, ele aquece muito pouco. Aqui tem o Zener, aqui tem o capacitor de 2,2 microfarads. Aqui eu tenho então o fotoacoplador, né? A resistência de descarga de 22K
Essa resistência aqui, na verdade, ela serve para descarregar o MOSFET, né? Tem essa outra resistência aqui, que está em série com ela, mas ela é tão pequena que vai acabar não interferindo. Essa resistência serve apenas para não dar uma corrente muito alta no gate, né? Vindo direto da fonte, assim, uma corrente sem controle nenhum em cima do gate. Então, foi colocada essa resistência também, agora de última hora. Aqui eu tenho a minha ponte retificadora e aqui eu tenho o microcontrolador que eu estou usando para gerar o PWM. Ele está ligado apenas com 2 fios, sendo esse laranja aqui o sinal PWM e esse preto o negativo. Eu tenho sempre que ter o negativo, lógico. Uma resistência aqui para não ligar o LED do fotoacoplador direto na saída do controlador, né? Perigando daqui a pouco até queimar a saída por não ter um controle de corrente em cima do LED. Então, foi colocada aqui uma resistência 150 ohms, porque esse sinal aqui é de 3,3 volts, né? Então, foi o suficiente, 150 ohms, acendeu o LED ali, tranquilo. Que controlador é esse? ESP8266, montado em uma pequena shield, né? Já vem pronta, é bem baratinho, uma pequena shield, com uma conexão USB. Eu estou usando um cabo USB aqui apenas para alimentar o microcontrolador, ok? 5 volts. Não está ligado com dados nem nada aqui, é só alimentação. Eu consigo acessar esse microcontrolador via Wi-Fi, está aqui a anteninha Wi-Fi dele. Ó. E o firmware que eu carreguei nele é o Tasmota. Muito versátil, muito prático, gera PWMs de uma maneira muito fácil, muito rápida. Aconselho vocês a utilizarem esse firmware e esse microcontrolador. É muito interessante. Se vocês acharem legal, interessante, quiserem aprender, quiserem saber como é que faz para carregar esse firmware no microcontrolador, bota um comentário ali embaixo que eu vou ter o maior prazer em fazer um vídeo explicando como é que a gente faz para colocar o firmware Tasmota nesse controlador e depois acessar ele via navegador da internet. Olha que bacana, certo? Vou colocar na tela aqui para vocês então agora o mesmo setup que eu fiz no vídeo anterior. Ao fundo vocês estão vendo o osciloscópio. À direita embaixo é o circuito que eu acabei de mostrar para vocês, só que eu reduzi agora o tamanho para poder ver a lâmpada, o brilho da lâmpada e tudo mais. E no canto superior direito, a tela do firmware Tasmota que está rodando aqui no microcontrolador, ou seja, eu consegui acessar o meu microcontrolador pelo navegador da internet, o Chrome, qualquer navegador, né? E eu acessando o IP dele já abre essa telinha ali, como vocês podem ver, tem a palavra on, dizendo que o meu PWM já está ligado, né? E tem um slider aqui, onde eu posso ir para a esquerda e para a direita para aumentar ou diminuir o duty cycle do meu PWM. Bacana, né? Configuração muito simples e rápida. Mostro para vocês no vídeo se vocês tiverem interesse. Muito bem. Como diz o professor Bairros, hora de botar fogo no parquinho. Antes disso, só vou fazer a ligação do osciloscópio sobre a carga, tá? Como eu vou ter alta tensão aqui sobre a carga, eu prefiro não ligar o osciloscópio usando uma sonda apenas. Eu faço um truquezinho ligando os 2 canais do osciloscópio, uma ponta em cada terminal da carga. E eu faço aqui uma conexão entre as 2 malhas, ó, tá? Eu ensino esse truquezinho para vocês, se vocês não souberem, devem saber, mas que é bem simples, mas posso explicar isso num outro vídeo. E daí eu consigo ligar na carga as 2 pontas, que tem uma impedância extremamente grande. Não corro o risco de queimar o meu osciloscópio se acontecer a minha instalação elétrica dele não estiver adequada. Muito bem, vamos conectar então. Desse lado aqui eu vou conectar aqui no azul da minha ponte de diodos, que é o fio azul que vai para a carga. Desse lado aqui eu vou pegar aqui a ajuda de um fiozinho para ligar aqui e aqui na ponta do osciloscópio. Muito bem, estou com os dois conectores ali prontos. Agora sim posso ligar minha carga. Vamos lá então. Olha ali, ó. A lâmpada acendeu com um brilho médio e no osciloscópio já estou conseguindo ver o formato de onda que está sobre a carga. Estão vendo ali? A onda de 60 Hz está fatiada conforme a gente queria, conforme era o nosso objetivo. Se eu mexer aqui agora no meu duty cycle, nesse slider aqui no meu firmware, eu vou aumentar ou diminuir os ciclos, aliás, aumentar ou diminuir o duty cycle, né? Se eu colocar mais para a direita,
o meu Duty Cycle aumenta e o brilho da minha lâmpada, consequentemente, aumenta também. Vou tentar fazer isso então, vou puxar ele para cá. Olha lá, ó, o brilho da lâmpada aumentou e agora o meu Duty Cycle também aumentou. Vou ampliar um pouquinho aqui a minha onda para vocês verem melhor. Agora eu vou diminuir, vou voltar a 50%. Olha o tamanho da fatia ali como diminui também. Bacana, né? Muito bem. Vou diminuir mais. Vou lá para 20%. Fininha, ó. Uma fatia bem fininha. Não é interessante? Vou voltar para cá. Olha como é que fica a onda. Certo? Vou aumentar de novo. Se eu aumentar até o final, vai sair uma senoide perfeita. Meu Duty Cycle fica em 100%. Certo? Se eu diminuir até o início, fica desligado. Mesma coisa que desligado, sem onda nenhuma. E se eu botar bem aqui no começo, fatias fininhas. Se eu vou lá no final, fatias bem grossas. E no meio, a fatia intermediária. Agora uma análise extra. Além do Duty Cycle, eu tenho a frequência PWM. Ou seja, quantas fatias eu estou fazendo em cima da minha onda de 60 Hz. Vejam que a minha onda de 60 Hz, vou até botar um pouquinho mais para a direita aqui para visualizar melhor. Ela começa aqui e termina aqui, uma onda, certo? Só que quantas fatias eu tenho aqui? Vamos contar? Vou dar um pause aqui. Aí, pausei. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deve ter uma bem aqui no comecinho. 20 fatias. Vamos falar agora sobre a frequência PWM. Qual é a frequência PWM que eu estou usando agora? 1200. Ou seja, com 1200, que é uma frequência de 1,2 kHz, em cima de uma onda de 60 Hz, eu estou tendo 20 fatias. Por quê? 1200 dividido por 60. É a frequência PWM dividido pela frequência da onda que eu estou analisando. Se eu diminuir essa frequência para 600, vamos lá, PWM frequency, 600. Eu estou diminuindo o número de fatias, vamos dizer assim, por 10. Por quê? Porque 600 dividido por 60 dá 10. Certo? E, da mesma forma, se eu aumentar a minha frequência, eu vou aumentar a quantidade de fatias. PWM frequency, 1800. Certo? Olha lá agora quantas fatias eu tenho. Então, quanto maior a frequência, maior o número de fatias, maior a resolução do meu PWM, maior a resolução da minha onda final. PWM frequency, para mim, 1200 já está excelente, acredito que para a maioria dos casos também estará. Certo? Então, assim, pessoal, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais desse cara aqui, desse firmware, que me permite fazer com tanta facilidade uma onda PWM, controlar a frequência do PWM, controlar o Duty Cycle, além de, claro, controlar cargas, controlar relés, controlar uma infinidade de coisas, é só deixar um comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em fazer um vídeo e mostrar para vocês como é que tudo acontece. Certo, pessoal? Muito obrigado, então, pela audiência de vocês. Quero fazer um agradecimento especial ao professor Bairros, que desde o início gostou da ideia, implementou ela junto comigo e chegamos nesse resultado aí bastante interessante e bastante promissor. Certo? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!